Eu, José Teles Sobrinho, nasci aqui no sítio Genipapo, Parapiraca, 17 de maio de 1945, 9 horas do dia, que a minha mãe falou. Manuel Teles da Silva. Ele era natural da Lagoa da Canoa, mas morava aqui no sítio Genipapo. A história é que essa gente, aqui mesmo eu não sei, que ele veio aparecer depois que casou com a minha avó. Era desse povo do Mocó, né? Era Maria Rita da Conceição. Aí o meu pai namorou com ela e carregou. O meu pai não, meu avô namorou com ela e disse que fugiu. Ele fugiu com a moça, fugiu com ele. Aí vieram morar aqui no sítio Genipapo. Ele não tinha nada, aí começou trabalhando, carregando burro com farinha para vender em Anadia, essa boca da mata. Aí comprou um terreno aí que dá umas 500 tarefas de terra. Ele comprou trabalhando, vendendo. Isso era coisa de graça, né? O cara vendia só para ter mesmo, para quem tomasse conta. Foi o Mané Teles, o pai teve 13 filhos. Era feito aqui no sítio Genipapo, tinha as casas de farinha, né? Era vizinho o Mané Ferreira, que era o primeiro morador daqui da região. Conhecia a casa de farinha, sabia? Casa de farinha e o morador que morava, o dono, o Mané Ferreira. Fazia, minha mãe, a gente plantava mandioca, e a minha mãe mandava num cavalinho fazer farinha lá na casa desse homem, desse Mané Ferreira. Pagava tantas por saco, dava uma cuia, chamava cuia, né? Com uma medida, né? Cada saco. 10 sacos, ela tem que pagar 10 medidas daquela, para o dono da casa de farinha. E assim levando a vida. Cuia era um quadradinho assim, chamava quarteirão, né? Esse quadrado enchia e toma, esse é seu Ferreira. Uma farinhada era por prensa, né? Uma prensa dava, acho que era um saco. O saco era uma prensa só. Tirava aquela prensa, botava no forno e quando secava dava um saco, acho que era assim. Né? Era um morador desse Mané Ferreira, era que me tomava conta, mexia a farinha, só entregava ela pronta no saco para minha mãe. Essa história que eu estou contando é depois que meu pai deixou a minha mãe. Começou a andar para São Paulo, é a minha mãe que tomava conta de tudo. Meu pai é Pedro Teles da Silva. Plantador, agricultor, plantava algodão, milho, feijão. Minha mãe era Eurosa Luísa da Silva. Era dona de casa, ficava cuidando, esperava o pai chegar. Ela trabalhava muito, minha mãe, tomava conta da casa e criava cabra para dar leite para a gente beber. Eu mesmo fui criado com leite de cabra. Meu pai saiu em 1953, a primeira vez para São Paulo, né? Foi sozinho, voltou. Aí em 54 foi de novo, aí já levou uma pessoa com ele, outra mulher. Quando foi em 55 voltou, deixou a mulher lá e voltou para casa. Ficou com a minha mãe quando foi em 57. Aí pegou outra mulher e levou para lá e não voltou mais. Ele ficou lá a vida toda, morreu em 2012. Um irmão meu que depois a minha mãe começou a briga de irmão com irmão. A minha mãe, para não ver o pior, aí ela escreveu para ele dizendo o que tinha acontecido. Aí ele disse, manda ele para cá. Aí ele foi para lá com 14 anos. Foi para o meu pai. Aí assim ele teve o endereço dele, né? De São Paulo. Eu ia fazer 11 anos. Foi em 57. Eu tinha 11 anos e ia para 12. Né? É só uma brincadeira de menino. Quando ele chegava assim, eu tinha até vergonha. Quando ele ia para o pessoal que vinha, eu ficava com vergonha. Desconhecido, como que era um desconhecido, né? Depois que ele tinha saído, eu não lembro quando ele foi a primeira vez, que eu era pequeno, eu tinha 9 anos, 7, de 8 para 9. Ele só se separou no começo de janeiro de 57. Aí foi e não voltou mais. Ah, pesou demais, só choro.
E ficou esperando ele voltar e nunca voltou. Ficou até morrer, esperando por ele. A gente conversava, mas a minha mãe tinha que ser o que ela queria, né? Ela era durona, né? Rapaz, eu nem tenho raiva nem saudade, que eu era menino, ele saiu, eu não tinha pouca lembrança. Então na última vez que ele veio, ele deu uma estacada nele, porque eu bati na minha irmã, na Terezinha, né? Ela chorou com o dele, que ela gostava muito dele, e ele gostava dela, aí ele veio, o que foi? O José deu nele, ele pegou, prendeu a minha cabeça entre as pernas e deu umas porradas na minha bunda, e hoje eu lembro dele. Então essa é a minha lembrança. Aí ele voltou embora, não veio mais. A melhor pessoa pra gente é a mãe da gente, né? Só que a gente só vai ver depois que morre, né? Ela morre. Ela morreu de velha mesmo, 92 anos. Assisti ela morrendo. E achei bom porque assisti ela morrer. Ela falou que seja o que Deus quiser. Ela falou que seja o que Deus quiser. Ela disse, sabia, rapaz, eu tinha levado ela para o médico, ela chegou lá, o médico não conseguiu aplicar mais nada, as veias estavam. Aí mandou voltar para trás e passou 5 dias só. Conversava, foi no dia ela disse, como é que a mãe está? Eu estava como Deus quer. Foi dizer isso, a palavra dela. Depois não falou mais, morreu. Mas no dia 2 de agosto, dia 11h30 da noite, aqui nesse cemitério daqui mesmo. Eu tive 6 irmãos, com eu 7. O primeiro foi Elias Teles da Silva. O segundo, Eliseu Teles. A terceira, Estelita Teles. A quarta, Helenita Teles. O quinto foi eu, José Teles. Aí o sexto é Terezinha Teles. E o sétimo é Jaci Teles. Helenita Teles. Porque a gente andava junto, ia ver lenha no mato para acender o fogo. Minha mãe sempre mandava a gente ia os dois, né? Me dava bem com ela, né? Tinha nada, era fogo de lenha. Melhor era esqueci até do nome, Jurema, não prestava. Mas era mais catingueira, tinha uma madeira chamada catingueira. A minha mãe gostava dela, essa é boa. Era uma árvore, custa crescer, mas quando cresce fica segura ali, para quebrar ela é difícil, né? Muito esgaiadinha. Que ela tinha uma parte que sempre tinha um galhinho seco, né? Outra que tinha virado, a gente pegava mais seco para trazer. Agora, quando não trazia só a catingueira, trazia o que encontrasse, né? Que estava precisando. Não, só quando, uma vez por semana, sempre ficava abastecido, né? Carvão veio aparecer, com o tempo, o povo aparecia vendendo carvão, a gente comprava, minha mãe comprava carvão. Servia, vai lá no fogo lá com a greiazinha, botava o carvão, fazia normal. Foi quando melhorou já, depois do fogão de lenha, né? Veio o carvão. O começo do tempo era mata. A redor de casa saiu 20 metros e entrava já no mato. Não era nesse local aqui, era ali na outra estrada. Lá se chama Genipapo 1, aqui é Genipapo 2. A gente morou lá, nasceu lá. Diz que é porque tinha um pé de genipapo ali no Ferreira ali. O nome desse sítio aqui era Genipapo do Ferreira, né? E lá tinha um pé de genipapo grande. Aí por isso ficou o Genipapo. Os Ferreira foram os primeiros moradores daqui, desse sítio. Era Manuel Ferreira, pai de Jacinto Ferreira, José Henrique, Simão Ferreira. Era muitos filhos que ele tinha, né? Eram meus primos, que o meu avô tinha muitos filhos, tudo morava na terra. Tinha aí bem uns quilômetros só de terra do meu avô, né? Aí todos que casavam faziam uma casinha e ficavam morando ali. Aí os vizinhos da gente eram os primos. A minha mãe, aí eu me lembro de eu pequeno, eu era o meu irmão mais velho, o Elias. Esse já se virava, né? Que era um rapaz. O outro ia para São Paulo, que era o Eliseu. Uma da briga, ele foi para São Paulo e ficou com o meu pai lá. E a gente ficou, o Elias tomou outro endereço, né?
Aí ficou eu sozinho, eu mais velho. Meu pai, então, duas irmãs que eu tinha, Estelita e Helenita. Essas era o fiel, né? Que dava o duro. Mas aí minha mãe plantava rocinha. A minha mãe ia levantar a gente na hora que dava chuvada. Chega, chega, bora, para plantar e colher quando estava. A gente pensava que no começo a minha mãe era milho, feijão e algodão. Mandioca. Essas três coisas. Aí eu era um moleque preguiçoso, eu só ia no empurrão, minha mãe chamava, e as mais velhas ia pegar eu para ir, eu ia com as apuscas, eu era muito preguiçoso. Só brincar mais de um primo que eu tinha, o Josias, fazer carrinho. O carrinho antigamente da gente era amarrar um ramo de mato, um atrás do outro, dizia que era um trem, sabe? E saía puxando para fazer poeira. Enquanto mais fazia poeira, que a gente achava bom, só para sentir aquele cheiro da poeira. Fazer que era um trem que ia passar lá, que daqui, quando o trem passava na Baixo Capim, a gente via, sabe? Aí botou aquilo na cabeça que era o trem da gente. A brincar e brigar, se enrolar, brincar no tapa. Aí eu ia esse primeiro. Nessa serra da Baixo Capim, que lá de onde a gente mora, que é na outra estrada, eu via o trem passando. Era um trem vermelho, amarelo, fumaça. Eu achava tão bonito aquilo, que a gente inventava o outro aqui também. Fumaça, azulada, preta. Depois disso, quando eu terei 18 anos, eu inventei de ir para a usina trabalhar, porque o povo falava que na usina dava dinheiro. Aí pedi a minha mãe, ela liberou e eu fui. Aí peguei esse trem, na Lagoa do Rancho. Aí eu matei a saudade. Aí fui para a usina Aricuri trabalhar. A minha mãe teve uma escola aí na fazenda, no terreno do seu Zé Henrique, que era genro desse Mané Ferreira. Genro não, neto. Só era as casas que tinha aí. Veio a professora de Arapiraca, Dona Quitéria. Foi a professora minha primeira. Estudei uns tempos, um ano, lá no salão dele. Depois ela acabou, que nesse tempo era difícil a escola para aquilo. Eu era tão ruim, era pilantra, que um dia eu briguei na escola, aí corri e a professora mandou pegar eu e ninguém pegou. Eu vim bater em casa. Quando eu cheguei em casa, ia para votar no outro dia, e tinha que votar. Mas por sorte minha, que a minha vontade, aí acabou a escola. Um pouco dia parou, eu digo, não foi bom. O menino de escola, aí eu sei que antes desse dia que eu corri, já tinha botado eu em cima de 2 caroços de milho no joelho. Se ajoelhar em cima do caroço de milho, porque eu tinha brigado mais outro menino, né? Da Vila Aparecida. Aí na segunda vez eu tive medo do caroço de milho e corri. Era dor feroz, não podia levantar o pé, o joelho. Professora Pampamatora, pá! Depois que eu cresci, eu vi que a dona Quitéria estava certa, o errado era eu, né? A minha mãe obrigava a gente a ir para a escola. Mas, por sorte, a minha escola acabou, terminou. Até o 2º ano. Já em outra escola particular do seu Antônio Lima de Brito, que era neto desse Mané Ferreira. Ele era professor, tinha chegado do Rio de Janeiro e era professor da gente. Uma escola particular, eu e mais uns 5 ou 6 alunos. Hein? Estudei, aí terminei o 2º ano. Até o 2º ano. Aí fechou, não teve mais escola, eu não fui mais. Tinha vontade, mas dessa não, do particular não tinha não. Agora a da dona Quitéria era quente. Ainda hoje está doendo aqui. Quando brigava os outros, era brigão. Eu achava bonito brigar. Enquanto não brigasse, eu não ficava sossegado. Corria para canela, que era para pegar o lambeiro dos caroços de milho. Tinha minha mãe em casa, que era costurando, que a minha mãe era costureira. Ela plantava essas lavouras minhas e costurava na máquina para o povo. E costurava na máquina, ganhava aquele dinheiro, daí fazia cocada para vender na segunda-feira, na feira de Arapiraca. Botava num cavalinho, que a gente tinha um cavalo, fazia carga e eu era o motorista. Levava ela e armava a banca na feira ali, na Praça Mané André hoje, tinha uma feira. Ela vendia cocada e bolo, dia de feira, né? Na semana era cuidando na roça. Era ali bem de frente mesmo, na frente ali onde tem a igreja que chama Igreja Velha, né? Antes da Igreja Velha, bem na frente mesmo da saída
Ali tinha um coreto, bem na frente, antes do coreto, né? Eu batia essa bomba de feira, tocava essa bomba lá, já tão bonito. Eu gostava de deixar a minha mãe vendendo as coisas, aí vinha um primo meu, que gostava disso também, mas outra irmã dela, tinha um menino. Nós só juntávamos os dois e ia andando na feira. Agora tinha banca de açúcar, banca de açúcar bruto, tinha tudo. Aí eu gostava de açúcar bruto, eu e esse primo meu. Aí pegava um bolinho de açúcar bruto, vermelho, estava na boca, e naquilo era a festa na gente. Um dia, rapaz, mas esse menino, fui pegar açúcar bruto. Eu estava acostumado, né? Quando eu peguei uma bolinha e botei na boca, o dono da banca pegou um martelinho, trim, na minha cabeça. Ainda hoje está chiando na cabeça a martelada que o homem deu. Então, me vim. Aí eu não fui mais nesse dia. Era um açúcar que vem umas pedras assim, que não é pedra, essas pedras, né? Eu estava ali, dali tirava os pedaços e ia vendendo o povo. Na forma de rapadura sendo grande, um pedaço grande. Né? Foi açúcar, foi doce. Não existia, só açúcar bruto. O segredo veio depois, as coisinhas. Mas eu acho que o tempo do açúcar bruto, né? Eita, eu pegava escondido, a minha mãe brigava porque dava verme, né? Adoecia, mas tinha uma irmã dela que morava com ela em casa, veio passar uns tempos, ela conhecia que eu gostava, me chamava e dava eu. Açúcar com atrelã miúda. E aí, toda hora eu estava indo lá no saco, ela botava um saco lá, eu ia lá pegar e botar na boca. Botava açúcar e eu queria voltar, e ela disse, já tá bom, e a minha mãe não queria, a minha mãe. E mais economia, para não gastar açúcar, era muito pobre, a pobreza era grande. Ela fazia isso, tinha que apurar direitinho para poder dar o dinheiro para 7 filhos para ela cuidar. Meu pai, de 2 em 2 meses, mandava um dinheirinho por carta, mandava um dinheiro, ela ia ver no correio de Arapiraca. Mas enquanto isso, o sofrimento era grande. O café minha mãe pisava, comprava em caroço, tinha um pilão, ela pisava, fazia aquele pó. Aí fazia pouco, e café era caro, não é que nem hoje que em todo canto tem. O café era caro. Aí era de um jeito que às vezes eu ia beber café, ela dizia, beba água do pote. Não é? Hoje não tem café para todo mundo. A minha mãe depois, ela apareceu um homem que vendia pé de café. Ela comprou na Arapiraca e plantou, e ela mesmo colhia, botava para secar e batia. Os cajueiros grandes que tinha, ela enchia debaixo do cajueiro de pé de café. Só não está lá ainda hoje porque um irmão meu queria ver desmanchar tudo para plantar fumo. Aí derrubou o cajueiro e os cafés. Senão ainda hoje estava. Os que a minha mãe ralava. Ralava milho, ou então com o milho ela botava para cozinhar, pisava o caroço. A fuba de milho, né? Porque não tinha fuba na época. Hoje mudou porque o cara compra a fuba já pronta, né? Coringa, mas ela tinha que ralar. Ou então cozinhar para fazer o... Não, comprar na Arapiraca o coco. Fazia cocada e vendia na banquinha. E o povo que sabia vinha comprar aqui no sítio mesmo. Cocada da Dona Rosa. Aí fazia um bolo de mandioca, ela vendia os dois na banca lá na Arapiraca. Na banca, lá uma banca ali, o povo comprava tudo. No fogo a lenha, isso, não tinha fogão não. Esse fogão, esse filho que brigou com o meu irmão, que foi para São Paulo, com os tempos ele melhorou de vida, arrumou um emprego, veio para aqui, aí comprou o fogão e deu a ela. Tinha fogão. Ele comprou o fogão, aí fomos para a galera, né? Tudo no lampião de gás. A energia mesmo aqui veio chegar aqui em 1980. Aqui onde eu moro, em 81, que eu tinha comprado esse terreno. Aí esse Antônio Lima, que foi meu professor, ele tinha uma pessoa que pertencia ao INCRA. Aí houve um plano para energia, ele era o piloto, né? Aí a gente falava com ele, ele dava o nome da energia veio para aqui. Em 1981. Dormia cedo o quê? A gente dava uma volta, sempre dava um jeito, né? Minha mãe gostava muito de ir para o terço, né? De noite, nessa casa desse Mané Ferreira tinha terço. Toda noite, principalmente dia de sábado. Aí era festa.
Era noite, era. Mas chegou até 7 horas, era normal, mas depois eu era medroso, me tocava em casa. Ah, lá no Guaxê era bom, né? Mandava, não precisava nem lamparina. Era, guardar os vizinhos que moravam perto para vir conversar, né? O meu é só eu correr no cavalo e cair do cavalo. Eu não gostava nem muito de conversar. Agora, o cavalo ia se primeiro para brigar e andar e fazer trem, era com nós mesmo. Eu fui muito atrasado. Com 18 anos eu ainda era pequeno. Vim crescer depois de 19 para 20 anos, foi que eu andava. A minha mãe mandava dar água ao cavalo, que tinha dar água ao cavalo, em casa não tinha. Tinha que ir para o riachão para dar água ao cavalo lá uma vez por dia, né? E o resto era amarrar o cavalo e a minha mãe mandar ir para a roça. Um cavalo bonzinho, mas eu dava muito na cabeça dele. Porque ele que não podia ver uma besta, outro animal que queria pegar a besta, derrubava até eu para pegar a besta, né? Aí eu com raiva, eu agarro a tabica na cabeça dele, apanhou muito esse cavalo. Quando era dia de feira, a minha mãe e meus irmãos botavam a cangalha dele, botava as coisas da banca de vender e se via muito o cavalo para nós. Não tinha aqui perto, só tinha lá no Riachão, para animal. O que tinha era doce, mas o povo, para não gastar, tinha que ir lá nesse Riachão. A doce era na Lagoa do Xinipapo, água vermelhona, mas era que tinha, todo mundo ia para lá buscar. Desse Mané Ferreira. E do meu avô, Mané Teles. Mané Ferreira de um lado, um tanque, do outro lado, Mané Teles, outro tanque. Era, chamava tanque, né? Hoje esses mesmos locais estão cheios d'água, mas ninguém bebe, ninguém vai lá, né? O que cobrava e quando secava, chamava todos os moradores para ir ajudar a limpar, né? Para quando chover. Eita, todo verão secava, rapaz. A gente ia ver água, eu mesmo, a minha mãe, sei lá, botava cangalha nesse cavalo. Eu ia ver noite d'água, que fica vizinho o carrasco. Na água saloba, botava num cavalo com duas em corote e eu era quem ia buscar água lá para trazer para beber. Que não tinha nenhum canto aqui. Tinha dia que quando chegava lá o povo já tinha tirado, tinha que ficar esperando 2, 3 horas para a água minar, para eu encher os barcos, os encorotes que chamavam, e trazer para beber. A minação, hoje esse terreno lá pertence a esse povo de, não sei o que é o Zezé que é pai de José de Souza, né? Tem um terreno que ficava perto dessa mina lá. Chamava-se Caburé, chamava Caburé, a fonte melhor era Caburé. A seca mesmo, só a minha mãe falava, a seca de 32, essa eu não alcancei, foi pior do que esse tempo, né? Nesse tempo era normal, hein? A 70 essa eu alcancei, né? A 70 foi seca porque não houve safra no inverno, né? A seca, falar. Mas de água era mais fácil do que as outras que eu ia ver, né? Mas se virava com o que tinha, né? Às vezes não tomava banho, só fazia lavar os pés e dormia sem tomar banho. E o riacho era longe, água salgada mesmo, nesse tempo. Hoje a água está melhor, né? Mas nesse tempo a água era a salgada que a gente viu o sal assim na branco. O sal era de pedra, aquele saco daquelas pedras. Minha mãe comprava. Aí cadê que eu não chupava sal? Eu só queria açúcar. Mas eu não sei, estava no sal. O sal é o que faz a carne conservar, né? Só podia. Carne fresca que tinha que cozinhar, né? E a do sal, salgava tudo e botava no sal para demorar mais. É carne do sol que a gente chamava. Jabá, o charque, bacalhau caro. Era um bacalhau, era diferente porque era melhor, né? Tinha o Zé Henrique, que era neto do Mané Ferreira, tinha uma bodeguinha e vendia um bacalhau. A minha mãe mandava eu buscar lá, comprar um bacalhauzinho. Pegando um salãozinho, onde era vizinha essa escola que eu estudava, da Dona Quitéria, minha bodeguinha. Ali todo mundo era para todo mundo aquela bodeguinha, todo mundo ia para lá. Quando a minha mãe deixava, saía escondido. A minha mãe mandava comprar o bacalhau, né? Nesse tempo teve uma época que bacalhau não era tão caro, aí a minha mãe gostava muito, né? Pronto, querosene ia comprar o litro de gás, né? Vai comprar gás, o gás acabou, ia comprar o gás, um litrão, comprar o gás nessa bodeguinha. Era balança, para balança.
Tudo era na balança, né? Agora a farinha nessa medida, essa cuia. Né? O trabalho desse Zé Henrique que trazia da Arapiraca num cavalo, que sacudia arroz, sacudia. Não tinha carro na época. A feira era grande, rapaz. Quando meu pai veio, a última vez que eu lembro do meu pai, o meu pai ele foi embora, mas quando ele voltava, ele botava uma roça, plantava abacaxi, plantava mandioca, aí voltava para lá, porque lá dava dinheiro em São Paulo, né? Aí deixava para minha mãe tomar conta. Arrumava trabalhador, aí na época de colher, ele vinha lá para a favela para colher. Nessa historinha que ele arrumava a namorada e voltava para ela. Era quase malandro, né? Sim, a feira era muita rua de Arapiraca, pai. O meu pai, quando ele vinha para colher o abacaxi, ele mandava nesse mesmo cavalo levar uma carga para lá. A rua, nessa época, despejava lá no chão e ia vender durante a feira. Mas era muita rua de Arapiraca que tinha feira, né? Depois mudava, ficou ali por trás da igreja Bom Conselho, a feira do abacaxi. E eu era pequeno, mas eu era quem levava no cavalo para vender. Nisso meu pai demorava pouco, voltava para trás. Aí começou assim a vida. Tinha que atravessar a ponte, né? Tinha aquela ponte ali que hoje não existe mais no Parque Saci Cunha, ali era a ponte, né? Tinha uma ponte, tinha a varanda grande ali. Atravessava e o comércio mesmo era lá, na rua chamada Anísio Lira, por ali, né? Que tinha o primeiro morador que tinha uma loja, né? Ali começava a feira, aí descia direto em pé, na rua 15, onde é a Dona Nena hoje, por ali era a feira, né? E atravessava para a feira do peixe, a feira. Aí toda a rua daquela ali era ocupava, né? De feira. Começava a ver a fruta que eles muda. Uma hora os prefeitos aceitam, outra hora começava tudo, todo ferro, banca de vender ferro, vender açúcar, vender ferro, fechadura de porta, essas coisas tudo, né? Gás, tudo vendia ali, né? Achava bom, Arapiraca estava no começo ainda, né? Pois é, onde dava dinheiro era na Arapiraca. Eu só lembro lá no Coreto tinha uns cabas cantando dia de feira para ganhar dinheiro, tinha cabas batendo pau, só lembro disso, né? Conheci um monte de peixe. Pelo aqui mesmo no sítio não vinha não, só na Arapiraca. Era por ali, pelo Coreto. Passamar que tinha só, era bom lá. Todo mundo ia para lá, na boca de noite, né? Hoje ninguém vê. Era passar. Eu só me lembro do tempo que o João Lúcio fez a fonte luminosa, né? O povo ia para lá olhar e passear de noite. Cinema Trianon funcionando ali, era bom. Né? Cinema, eu fui umas vezes lá para o cinema Trianon, né? Quando eu comecei a querer namorar, ia para lá, só que eu ia sozinho. Eu era doido para arrumar uma namorada para levar. Eu chamava essa que é namorada minha, mas ela não ia, que o pai não liberava, eu ia sozinho, né? E vi os cabos lá na noite, lá nas cadeiras, aquele Trianon, e eu enfiar com a vontade, mas fazer o quê? Interessante que vim embora de pé, rapaz, de lá para aqui. Era bang, filme de amor, essas coisas. Né? A Pinguim, pronto, meu pai arrumou um comércio com o seu Mário, dono da Pinguim. Aí ele vendia abacaxi e quem ia entregar era eu. No meio da semana levava uma carga de abacaxi para o seu Mauro. Aí chupava os picolé, eita, picolé gostoso, picolé de coco. Aquele era coco, né? Tudo da fruta. Estava o seu Mauro lá, ele era meio coxó de uma terra encoxada. Pegava o trocado e trazia e vinha chupando picolé. Era uma festa. Agora, com medo dos meninos, que os meninos, quando viam com o cavalo, queriam tomar os maloqueiros que tinha. Tinha um maloqueiro chamado Ferrugem, além de tomar, ainda dava neve ainda. Eu vivia com medo já. Quando meu pai e a minha mãe mandavam, eu já ia com medo. Aí, um dia eu resolvi levar uma faquinha de lá, sabe? Para quando ele viesse. Olha. Ah, rapaz, não deu outro. Quando eu cheguei nos Caetitu, ali onde é a Rua São João, onde é do povo do seu Nezinho, ali chamava Caetitu, né? Mais para cima. Ali eu me preparava, aí o cara começava a mandar para ei, mulher, para aí, mulher, para aí. Quando eu parava, os caras vinham. Aí eu, um dia, quando eu me via apertado, aí puxei a faca, os moleques corriam. Aí foi sossego, eu comecei a andar armado, aí ninguém veio tomar mais abacaxi. Mas eu andava por todo canto, fumava abacaxi, corria e eu
não podia deixar o cavalo com a carta, senão ele levava o resto, né? Aí eu já vi com medo, rapaz. Já em casa, contava a minha mãe, mas tinha que ir de novo. A tendência conhecer. Eu passava lá, via vizinha a cadeia, né? Tinha cadeia pública, tinha intendência, tinha cadeia pública. Eu passava em dois, eu me lembro, o soldado batendo nos peitos, bem, bem, e os peitos, oi, oi, bem, bem. Eu parava para olhar, o soldado saía para fora, vai embora, vai embora, vai embora. A intendência era ao lado da cadeia. Só um cercado, não era nem cercado, não tinha nem cerca, era todos os cavalos paravam lá, né? Depois que descarregava ia para lá. Na minha época era livre, depois dele acabou, veio a feira da bicicleta para lá, e a história já era outra, né? A história de que acabou a intendência e veio a feira de bicicleta, tinha muitos barracos ali. Então hoje existe a feira da bicicleta, né, que chama. Agora, né, lá embaixo, depois da fumageira, né? Era a feira da bicicleta, depois veio a feira da troca, o nome, né? Nós chamava feira da bicicleta. Era no lugar da intendência velha, né? A intendência acabou. Deixaram o cavalo para andar de bicicleta, né? Bicicleta tinha um valor, rapaz, na época. Carro você tinha 2, 3 tarefas de terra, só valia uma bicicleta. Tinha farol, tinha buzina, era uma festa. A primeira bicicleta que eu comprei, o primeiro ano que eu plantei fumo, em 1909, meia tarefa de fumo, deu para comprar uma bicicleta e fui comprar um chapéu em Palmeira dos Índios. Um chapéu de baeta e comprei uma bicicleta. A primeira coisa que eu fiz foi levar uma queda que a cabeça ficou zoando, mas aprendi a andar, era uma festa. A bicicleta é parecida com essa que não é essa de hoje, não. É uma bicicleta mais longa, bonita, maneira. Hoje ela tem fantasia, não é muita catraca, mas é diferente. Na terra do meu pai, que é essa do meu avô. Meu pai foi embora, mas a gente morava na terra do meu avô, né? Aí o irmão meu mais velho plantava fumo. Quando foi em 59, no ano de 1959, ele adoeceu de pneumonia. Aqui era difícil para se tratar. Aí a gente tinha uma tia que morava no Rio de Janeiro. A minha mãe escreveu para ela e mandou ele, mais um filho do Zé Rito, que era doente também. Aí foi os dois se tratar no Rio. Aí ele era o mais velho, ele plantava um fuminho, né? Aí no ano de 58 ele adoeceu, aí viajou para o Rio. Quando foi em 59, aí eu não podia tomar conta da terra toda, mas plantei meia tarefa de terra. Foi o primeiro ano que eu plantei fumo. Com meia tarefa, rapaz, deu um dinheiro, eu vendia ao Zé Bernardino. Eu tinha 14 anos, né? Comecei. Até hoje ainda estou plantando os pés de fumo. Eu vendi o Zé Bernardino, tinha um terreno aqui nesse sítio em Pau. Aí ele comprava fumo, né? Fumo dava um dinheiro na época, ele soube, eu ofereci a ele veio e comprou uma bolinha de fumo pretinha, eu fiz 2 contos, na época era 2.000. Aí lá no outro ano plantei uma tarefa e meia já. E assim, quando foi em 61, meu irmão voltou do Rio, ficou bom da pneumonia, voltou e tomou conta da terra que era dele. Aí foi vir para mim, né? Eu voltei a plantar perto de casa um pouquinho, arrendei com o meu tio, José Teles. Outro pedacinho comecei plantando. A renda da época eu pagava era por 10 contos, era 10.000, era 1.000, outro dinheiro, por final do ano. Pagava em janeiro. Plantava o que quisesse, agora terminou o ano, entregava. Já não valia mais, tinha que arrendar de novo. Aí eu fui me animando, isso aqui não estava plantando 4 tarefas, 5 tarefas. Aí na época o cara se oferecia, né? Hoje você procura uma pessoa, não acha. Mas na época o cara se oferecia. Homem ou mulher que quisesse, tinha. O comprador de fumo na época era o Seu Nascimento Leão, ele comprava. E esse Zeno mesmo, Zeno Bernardino, ele comprava o que desse, ele comprava, tinha o Ané Ferreira na Arapiraca, né? Depois veio o Zé Alexandre, veio o Aurelino. O Aurelino mesmo eu vendi muitos anos, o Aurelino. Aí depois de curado, eu só comprava curado. Agora a folha de fumo eles vendiam, tinha uns homens que passavam comprando a folha, né?
levava para Cacique. A Cacique era de estrangeiro, né? Enrolava em casa. Esse meu irmão mais velho, é quem me ensinou, né? Enrolava em casa e curava no curador desse Zé Henrique. Depois tinha o irmão dele, Jonas Henrique, eu levava para curar lá. Curar é enrolar, depois de enrola numa balaia assim, aí leva para o curador, lá tem um macaco e o banco, para botar e virar 3 meses. Quando o povo estava procurando, com 15 dias a gente já vendia barato. Vendia e se arrependia, que com mais 15 dias era o dobro do dinheiro que a gente tinha vendido. Doía porque eu tinha perdido dinheiro, eu era tão economista. Eu tinha uma galinha, minha mãe me deu a liberdade de eu criar uma galinha, o nome dela, minha galinha. Até o primeiro ovo era para... Eu não queria que ninguém comesse. O da minha mãe eu comia, mas o da minha galinha não era para comer, não. Era para criar, para dar pinto, para eu vender aquele ficava. Era muito econômico. Quando era novo. Aí fiquei rapaz, né? Era poucos, que tinha o meu tio Juvenal Teles, que plantava, Zé Henrique, Jonas Lima. O resto do povo não queria, não plantava muito não. E Zé Magalhães, na Vila Aparecida, Pedro Brandão, esse povo. Arapiraca, lá era mais gente, né? Mas aqui o primeiro plantador era Sebastião Rosa, ali, que plantou mais fumo aqui na região. 60 anos. 61, no caso, foi que comecei em 59, né? Estamos em 63, rapaz, com 64, 3 anos. Que eu, nunca parei. Só parei um ano passado. A diferença é que não tem valor, né? A gente planta só porque está na roça para não ver ficar parado. Aí eu continuo plantando os pezinhos, porque eu guardo e só vendo cana melhora depois. Mas vem que a folha não tem preço. Na época eu vendia toda a folha do fumo. Hoje você tem que enrolar toda, aí dá muito. Já que dá muito, não tem preço. Nem presta o produto, não é que nem antigamente. Que antigamente você tirava a folha de baixo e vendia por folha, né? Vendia nos armazéns por folha, ia para o estrangeiro. Aí ficava a folha melhor, enrolava para vender fumo de corda. Aí o fumo era bom. Hoje em dia não, bagaceiro, o cabo enrola tudo. Faz muito, mas não tem preço. Sapato, baixeiro, vendia para o estrangeiro, né? Porque essas firmas compravam. Firma da Bahia, tinha o seu Barroca da Bahia, comprava muito, né? O primeiro comprador de folha que eu conhecia era o seu Barroca, um negão preto, chega brilhava, ele que comprava. Se a folha fosse boa, tinha preço, né? Não fosse, era mais barato. Mas vendia, capaz de vender até o toco do fumo. Quando quebrava o fumo, saía caçando as orelhinhas do pé do fumo e tinha quem comprador. Hoje não, você perde a folha, joga de fora. Porque... o talo não, nunca cheguei a vender esse talo, mas o resto. O talo ficava na terra, né? Dá um estrume danado ao redor de casa, né? O talo do fumo. A mulher, todo mundo se interessava. Hoje a mulher, quando vê o cheiro do fumo, sai virando a cara. Mas na época todo mundo corria, querendo saber quem tinha salão de fumo. Aí era festa. Não faltava, não. Só quando chegasse a safra de fumo, você estava abastecido, né? Hoje em dia, planta por irrigação, mas não tem futuro, não. Não tem interesse, né? O fumo de hoje está de 25, se for extra, 30 contos. Se não for, é 15. Eu acho que eu mesmo vendi em 1974, 76, eu vendi fumo de 43 contos. Nunca deu esse dinheiro, mas nunca deu até hoje. O dinheiro virou, mudou tudo o dinheiro. Porque curado ele tem miolo, ele passa até 3 anos lá no canto sem minar. E o ruim, ele resseca, ou cria piolho e se acaba por ele. Né? Mal faz. Tem futuro não. Nunca fumei. Bebida, bebi um bocado. Passei uns 25 anos bebendo. Ia para a feira da Arapiraca, só atrás beber quente. Né? Maria de Fátima. A minha mulher. Nessa história, rapaz, eu já estava atrás de arrumar uma nega para me amigar, sabe? Tinha tido umas namoradazinhas, mas não dava certo, mas abusava. Mas eu plantando fumo, as minhas irmãs tinham casado, ficou eu e a minha mãe. Aí eu digo, e agora? Para me ajudar a juntar o fumo, eu tenho que arrumar uma mulher. Aí levando o fumo para a casa do Jonas Lima, procurador dele. Um dia eu chego lá e vi a minha mulher, ele tinha um salão de fumo no dia, né?
E tinha umas trabalhadeiras, aí no meio vinha essa minha mulher, passando aquela mocinha, quando eu olhei assim, eu digo, aquela ali, se ela quiser, aquela dá para mim. Após ainda que deu certo, eu saí de casa, terminou a viração de fumo, havia a mulher cantando lá, cantando no salão, eu fui lá, que ela estava na porta. Eu me sentei, fiquei por ali, dizendo que estava ajudando ela. Eu sei que falei para namorar com a mulher, ela não foi na onde. Foi na onde. Ela morava em Arapiraca, mas tinha uma irmã, um irmão dela que trabalhava meio esse Jonas Lima. Era meieiro, estava fundo de meia, né? Aí ela veio para ajudar e foi quando eu conheci ela. A cantada foi essa, se você quiser eu namorar, vai terminar casando. E ela caladinha, ainda hoje ela é calada assim, rapaz, que ela não gosta de perto. Eu já sabia, né? Tinha dito onde é que você tá ali. Só no dia de para arrumar o noivado, né? Namorar era, até para chegar perto era difícil, né? Mas eu era teimoso e ia pegar na mão, assim, na hora do escuro. Ficava os últimos atrás. Mas aí eu comecei a andar para lá, para a rua, para a casa dela, na rua São Paulo. Ali. Aí eu comecei a ir para lá e falei com o velho. Foi que eu já tinha ido uma vez, duas, aí o velho nunca estava em casa, né? Um dia eu cheguei e falei com ele. Ele disse, eu ouvi dizer que você é meio malandro e gosta de enrolar. Não, enrolei porque eu não queria, mas agora eu quero. É conversar pouco. E ela lá escutando de longe. Outubro de 71. O pai dele disse, tá certo, agora aqui eu não quero muito tempo não. Eu digo, tá bom, hein? O pai dela é José Gonçalves da Silva e a mãe Tereza Maria da Conceição, lá na rua São Paulo. Era do pai, a mãe ficava lá batendo, que nem ela tá ali na cozinha ali. Pá, mas não saía para fora. Ah, bonitinho, eu fui bonitinho de domingo, ela cheia de amiga lá. Mas foi doido. Mas a intenção era boa para casar mesmo. E antes dela eu tive outros. Eu tive até uma noiva que eu deixei a noiva ali assada lá, Feira Grande, um dia de domingo, deixei e não voltei mais lá. Desde a aliança fui ver, porque eu não queria só... Mas com ela, a minha intenção já era para casar, que era ajudar eu na roça, sabe? E não é aquela ideia que está ajudando. Pô, eu fiz certo, acho que eu fiz certo. Namoro, eu queria chegar junto, ela se afastava, aproveitava num beijinho ali, no escondido, mas sempre se afastando. Vamos dar uma volta de domingo, quando eu chegava lá, eu cansava para nós sair pela rua e não... Ela dizia, não, pai, não deixa não, pai, não deixa. Aí, esse aí ele está em casa, quando ele chegava, pronto, ela se afastava, ficava meio de longe. Vixe, era um beijo, um dia ela não estava, chegou a irmã dela, deu um beijo, né, que eu gostava de beijo, aí deu um beijo na irmã dela, aí o mundo quase se acaba. Ela chorou, a irmã dela chorou, era de brincadeira, né? Eu dizendo que eu era, para mim, beijo ainda hoje é uma coisa boa, é beijo, né? Aí ela deu um fuete que dia a história, essa irmã dela. Me beijar eu, namorar com a minha irmã, vem beijar eu. Era de brincadeira, era esporte, né? Rapaz, deu um problema, foi. Mas é porque ela não tinha acesso para chegar junto dela. Foi em outubro, novembro, dezembro, quando foi no meio de maio, casamos. Marcamos o casamento, ela casou. Lá em Arapiraca mesmo, ali na rua São Paulo, na igreja São José, na rua lá. O padre José Santana. Não, pai, vim lá, viemos para a casa dele, tem um almoçozinho, com os testemunhos, pronto, encerrou. Não, casou, passei 7 dias, né? Sem chegar perto. A moça, mas a mãe dava a instrução, né? Quando era a moça podia vir, né? Com 7 dias foi que eu fui, trouxe ela para casa da minha mãe, que eu não tinha nem casa. É onde o meu pai deixou a minha mãe, eu tinha uma casa, a minha mãe morava lá. A gente passou 1 ano morando na casa da minha mãe. Trabalhando, que eu trabalhava muito na época. Aí cheguei a comprar essa terra aqui, que era desse homem que tinha o curador de fumo. Ele era o dono dessa terra e me vendeu, eu dando um pedaço, ficando devendo o resto. Jonas Lima, de Brito. Nasceu em dia 6 de maio de 73. Maria Bethânia. Primeira filha. Nasceu lá, a parteira, Dona Rosa Parteira que chamava. Rosa da Pedreira chamava ela. Ih, rapaz, o primeiro parto dela aí foi sofrimento, passou o bicho um dia daí. Vem, não vem, a parteira não tinha que nem hoje, dar uma injeção para fora.
dava um bocado de coisa. Então eu ajudei a puxar a menina, puxando pela cabeça da menina. Aí ela, isso começou à noite, veio nasceu, acho que às 9 horas do dia, foi 10, sofrimento grande. Menina bonita, do cabelo pretinho, chama a menina, a parteira e eu ajudando, segurando ela e puxando a menina a pulso. A menina nasceu doente, aí ficou andando para a rua, para Nossa Senhora de Fátima, com a menina, com 3 meses e meio a menina morreu. Não era que nem hoje que tem tratamento não, né? A menina linda, a primeira filha minha. Maria Bethânia, de vida 3 meses e pouco, 3 meses e meio. Nasceu em maio e em agosto morreu. Depois dela veio a Célia. E foi em 74, nasceu ela. Foi 11 filhos. Depois da Maria Bethânia veio a Célia, depois o Pedro, depois o Gilmar, depois a Maria Bethânia, de novo, que eu botei o mesmo nome da primeira, porque tinha morrido, só para ficar lembrando, né? Maria Bethânia. Aí depois veio o Gisso. Depois do Gisso veio a Sônia. Depois da Sônia veio a Paula. Tudo isso eu sei a data de tudo. A Paula, depois do Tiago Teles, e o último é o Cacau, Carlinhos. Não, sim, antes do Tiago, antes da Paula e o Tiago veio o José Carlos. Morreu também na operação. Esse morreu com 2 anos e pouco. Sofria do coração, foi operado na Santa Casa de Maceió e morreu na mesma operação. José Carlos. Aí o meu último filho tem o mesmo nome, José Carlos também. Só o Giz foi na Nossa Senhora de Fátima, foi. O resto foi tudo aqui, com essa... A parteira era Josefa Assistente, chamava ela Josefa Assistente. Corria meia-noite, aí tá agonia danada. Mas tinha que ir. A mulher morava no Minador, e chamava ela. E de bicicleta na época. E ela via de bicicleta e ela de pé. Olha, para demorar é a mulher, demorava demais. Aí depois apareceu uns carros, a gente chamava os carros desses Zé Magalhães. Roubava um dinheiro nada, ou o jipe do Tijo, esse Tijo Renato tinha um jipe, a gente chamava ele e a gente dava o que a gente quisesse, não? Primeiro, eu dei 20 mil, era 15 conto na época. Muito trabalho, trabalhava demais, a mulher trabalhando também, criar ele, os meninos e ajudar eu na roça. A primeira morreu na casa da minha mãe, ainda morava lá. Quando a outra nasceu, a Célia, nós já estávamos morando aqui nessa casa vizinha minha. Mas é só trabalho, trabalhar e criar os meninos. Primeiro raio eu comprei o Francisquinho, um raio, um cabo que tinha ali. Era caro uma radiola. Eu comprei o primeiro raio sempre, comprei a ele. Não lembro nem quanto foi o raio sempre, sei que era um dia, à vista hoje. Depois veio o nó de som, depois o famoso era o Philips, rádio Philips. Ligava para assistir a tardezinha, sabe que estava zoada, porque eu gostava de um som alto, né? Era o rádio Philips. Depois veio a radiola, depois que a energia chegou, aí comprei a radiola, né? É o programa do Cabo de Palmeira dos Índios, esqueci o nome. Efigênio Moura, o nome do locutor. Depois que eu comprei a radiola, é mais escutar o disco, né? Já depois de 81. Zé do Rojão eu estava começando, Zé do Rojão. Eu não gostava muito de Zé do Rojão, não. Tocar só foi música lenta, eu gostava. Tinha menor que Magalhães. Era filho de um padrinho meu, era sanfoneiro da época. Quando eu era solteiro, ele ia tocar nas danças, eu ficava tocando sanfona, batendo triângulo no pé ali. Pequenininho, minha mãe deixava, eu corria. O povo chamava, todo sábado tinha no canto. Ele morava aqui, depois desse cemitério, o pai dele tinha um terreno e ele era sanfoneiro da região. A festa era difícil eu ir, quando ia, mas a minha mãe, quando eu era novo, mas só a última noite de festa que a gente ia. Ia de pé na época. Depois, com o tempo, depois de 1970 e 65, tinha um da filha chamado Zé Magalhães, que ele comprou um carro, aí levava muita gente, carregava gente. Primeiro carro, Zé Magalhães. Por sinal, ele foi o primeiro que eu tive um acidente com 15 anos, eu tive um acidente no caminhão dele.
ele carregando abacaxi. Eu fui pegar um bigu e o caminhão me imprensou no labirinto. Passei 15 dias sem andar. Aí só não tinha nem farmácia, só tinha farmácia perto, não tinha hospital, não tinha nada. Nós fomos para a farmácia, minha mãe mandou comprar na farmácia do Lindoato, chamava Lindoato, o dono da farmácia. E passou as injeções, aí esse Zé Henrique, lá onde eu estudava, ele aplicava essa injeção, né? Passou 8 dias aplicando injeção nele, eu me levantei. Mas bagaçou, tive um sofrimento grande. Era um caminhão, roquete, sei lá. Quando ele foi fazer a volta, eu me enganei aí. Eu ia para a carroceria e quando eu vi a gabina desocupada, aí voltei, a gabina aberta. Antes de eu chegar lá, o caminhão me emprestou no pé do labirinto. Trouxeram para casa numa rede. Aí vizinho a casa, que eu tive um acidente, era essa casa de farinha, onde a minha mãe fazia farinha, né? Tinha a dona da casa e uma filha dela. Aí foram me pegar lá para o morto aí, disse, deu um pinto pisado, pisaram um pinto, num pilão, pinto vivo, e deram o caldo para eu beber. Eu bebi na hora o caldo, eu que estou dizendo, mas que ela disseram, né? Eu bebi e aí trouxeram numa rede para casa da minha mãe, aí escapei. Passei 15 dias sem andar, mas não fui num hospital, não fui em nenhum canto. Acompanhei o povo da Mangabeira, da Mangabeira Grande, chamava Mangabeira Grande, Mangabeira Pequena. Já tinha esse cemitério daqui do Vini Papa, aí ele vindo lá para cá numa rede, um pegava num punho, no outro e ficava balançando na rede, eu vi. Não, a rede era num frente, num punho, outro na outra e o defunto no meio, né? Balangando. Aí um cansava, o outro pegava. Eu estava com a rede, botava o cabo lá, só o cabo, a rede botava para trás. Era assim. Mas era uma luta. Eita, rapaz. Hoje, acaba de achar, acha que o tempo, tem gente que reclama do tempo hoje, e nessa época. Todo ano, janeiro, era só janeiro. Na 10º de janeiro, passava um, vinha outro. Era 2, 3 donos de guerreiro, né? Essa minha mulher, fora de guerreiro, não podia ver um guerreiro que iria ir. A minha mãe, no dia que o meu pai deixou a minha mãe, toda noite ele ia para o guerreiro. Nesse dia, a minha mãe disse que ia, ele disse, vá, hoje eu não vou não. Eu estava planejando, né? A minha mãe foi para o guerreiro, quando chegou não tinha ninguém em casa, ele tinha levado a moça que andava no guerreiro também. Nem estava ela no guerreiro, nem ele. Aí, ó, foi embora. Dia 7 de janeiro de 1957. Não, eu lembro que eu ia para lá só rodear o guerreiro e correr com medo do boi e do lobisomem, mas eu lembro de tudo, que a minha mãe levava eu. É nesse Zé Henrique, onde tinha a primeira escola, lá tudo que tivesse era lá. O povo daqui da região ia lá, porque lá apareceu a primeira televisão, era ele que comprou. Tinha a bodega e tinha a casa de moradia, e o povo gostava de ir. Não, morreu tudo, ele vendeu o terreno para um genro dele, que era o Zé Rosa, que ainda hoje é o dono desse terreno aí. Ia para o Zé Henrique, tinha televisão. Ih, rapaz, tinha Luiz Gonçalves cantando, tocando. Todo mundo ia para lá, né? E então o guerreiro ia. Às vezes era 2 dias, 2 noites. Quando saía daqui era na Baixo Capim, na casa de Mané Gregório. E a gente não perdia guerreiro. Ia atrás dele. Um dia eu corri com medo, eu gostava do guerreiro, mas quando eu vi o boi eu corria, né? Me meti no arame, cortei, dei uns cortes na barriga, deu o maior trabalho para sarar, correndo com medo do boi. Mas cantinho outro guerreiro ia de novo. É o boi, esse boi de hoje em dia. Eu pensava que era um boi mesmo, sendo um homem dentro do boi, e eu tinha medo. E um chucai, tilim, que nem um boi mesmo, aquilo ali para mim, eu desci a ladeira com tudo correndo com medo. Aí meti-me no arame, aí disse, desculpe, seu Zé, com o arame. Tá sofrimento. Quando eu comecei a ficar grande, eu já ia para o comício do João Lúcio. Aqueles caminhão carregavam o povo. Cada região tinha uma noite, era um comício, né? Depois veio João Lúcio, veio Gino Vital, Alonso de Abreu, de Marcel veio gente, o Muniz Facão, naquele tempo o Muniz Facão foi o primeiro comício que eu fui, que veio Marcel Muniz Facão, era famoso, foi governador do estado. Né? Foi ali na Praça Manuel André,
Ali tinha o hotel do Zé Pedro, ali antigamente. Era vizinha à Igreja Velha de Cristo. Era do Zé Pedro. Esse Zé Pedro é primo da minha mãe. Era o dono do hotel. João Batista foi para os comícios dele. Ele ganhou, foi prefeito. Depois do Gino Vital. Pai, naquele tempo era Arena e MDB. PMDB, né? Era MDB só. Depois veio o PMDB e veio depois. Mas o povo ficava quase tudo intrigado. Tinha um Nelope da vila que ela trabalhava para o seu Domingos Vital. O Domingos Vital, depois o Nezinho começou com ele, o Domingos Vital também, né? Esse Nelope fazia uma campanha falando um do outro e era ruim, era difícil, né? Hoje não é para levar na paz, né? Embora que por debaixo dos panos o cara faz as coisas. Esse negócio, eu lembro depois quando veio a ditadura, o cabo que falava muito ficou com medo, que os caras pegavam ele, davam um sumido no carro, davam umas porradas. Teve um vizinho nosso que foi sumido, carregaram ele. Depois disse que levaram pro lado do Coité, deram uma porrada nele, porque ele falava um do outro, sabe? Que esse Nelope é quem denunciava lá na rua. A ditadura, eu lembro que a ditadura eu ia para a rua, tinha aqueles piquetes ali na entrada da pista. Escreveu no livro, tinha o piquete. Piquete a polícia aparecia assim, de repente, tudo com roupa verde, com um capacete verde, chegava tudo caladão, aí investigava a pessoa, não ficava sacola que ela não caçasse, para via a faca, para tomar as facas do povo, para evitar a briga na rua. Né? Na ditadura, mas eu achava bom, eu acho que tinha mais justiça no tempo da ditadura. Eu tive o costume da minha mãe, que a minha mãe toda noite rezava o texto, tinha um oratório assim, que ela se ajoelhava, ficava rezando, e eu, se não rezava, mas eu estava brincando com a minha irmã, cutucava, dando beliscão, e ela falava com a minha mãe, José, José, e ela rezando. Aí me levava, quando tudo dava certo, ela levava eu para a missa, né? Aí eu sou católico até hoje, depois disso aprendi com ela, né? Nossa Senhora Perto Socorro. Porque eu acho que depois da minha mãe é ela, vai. Qualquer coisa eu peço por ela. Eu estive doente, eu fui operado, sou safenado, sabe? Na época eu pedi a ela e a Deus. Né? Capaz, eu tinha 60, com 60 anos eu fui operado. 5 pontos de safena. Tive um infarto. Tive um aqui e tive outro em Maceió. Primeiro, rapaz, eu estava virando fumo que nem eu trabalhava muito, né? Na roça e virava o fumo aqui nesse curador meu. Aí senti uma dorzinha aqui no peito. Aqui. Aí tem um compadre meu e mora em Maceió hoje, o Ciso. Ele tinha vindo me visitar e eu disse a ele, olha, eu estou vindo aqui, eu parar de virar, estou com uma dorzinha aqui. Ele disse, rapaz, essas dorzinhas assim costumam ser coração. Quer ir para a rua? Eu digo, rapaz, deixa eu ver se eu melhoro. Aí daí a pouco melhorou. Aí eu terminei de virar o fumo, isso no sábado. Quando foi no domingo, eu fui virar de novo e veio de novo. Aí ele estava na casa do sogro dele, que era meu primo. Aí eu liguei para ele. Sim, quando ele saiu no sábado, só essas coisas sempre é coração. Que aí para a rua, nós levo você agora. Eu digo, não, se melhorar não vou não, faça um chá. Aí tomei um chá de quê? De capim, erva doce. Depois descobri que erva doce não é bom para o coração. Tomei um chá e no domingo piorei. Aí liguei para ele, já tinha telefone, né? Aí ligou para ele, ele veio, eu disse, ele disse, bora para a rua. Aí me botou no carro, quando eu cheguei naquele ponto do Riachão ali, eu só vi até isso. Até lá eu vi, lá eu caí embaixo no piso do carro, cheguei pro boto na rua. Fui para a emergência, chegou lá, a emergência era uma fase que tinham parado, os pacientes tinham que ir para a Palmeira dos Índios. Aí me disseram, aqui não atende não, tem jeito não. Eu disse, mas esse compadre meu, já é meu compadre, disse, mas o homem está morrendo, o homem precisa. Ele disse, mas aqui não tem jeito. Ele teve raiva, ele saiu brabo. Aí fomos para o chão. Quando eu chego lá no chão, eu tinha um médico de plantão. Ele olhou para disse, essa é a fase final. Aí esse compadre meu disse, não, cuide do homem, custe o que custar, mas cuide dele. Aí o doutor olhou assim, aí mandou pro rapaz, pega uma maca lá. Pegaram a maca. Isso no domingo, 11 horas do dia. Eles pegaram a maca, botaram eu para lá. Isso meu compadre disse, não? Tinha vomitado no carro e estava com a dor trancada, mas eu ouvia as coisas. Eu vi quando ele disse, é fase final.
Eu fiz bem assim, eu digo, mãe, é Deus. Quando eu me lembro, dá até chorar. Aí ele pegou, levou para lá, ele está na UTI. Para lá, esse compadre meu acompanhou, disse que ele deu uma injeção no meu peito. E ficou aguardando, né? Isso foi no domingo, quando foi segunda-feira, depois de meia-noite, quase na terça, eu me acordei, mas eu morri. Eu voltei a viver. Aí quando foi na quarta-feira, ele falou, não, quando eu voltei, ele disse, olha, você teve um infarto miocárdio. Aí vai ficar aí, eu fiquei na UTI 4 dias. Depois de 4 dias ele deu alta. Vá para casa, você teve um infarto miocárdio. Você só fica bom em Maceió, na Santa Casa. Aqui não tem. Aí, mas não tenha pressa. Você vai para casa, vá para Maceió, não precisa ter pressa não. Vá para a praia, toma um banho de praia. Ah, rapaz, foi na sexta-feira de manhã, né? Que deu alta. Aí eu vim, aí dormi em casa de noite, quando foi. Aí eu não podia virar fumo, tinha sido internado. O menino estava virando fumo, aí quando eu fui descer a calçadinha aí, eu desci, quando eu fui voltar, atacou um negócio nas minhas pernas que eu arriei de novo. Aí eu digo, liga pro compadre aí, pro taxista, um amigo meu, pra ele vir para dar reclamação. Eu levei, eu saí daqui, tomei umas dosagens, fui para Maceió, quando cheguei lá, eu aperreado, aí fui para Santa Casa. Esse compadre meu morava lá, ainda mora. Fomos direto para a casa dele, aí ele falou com uma menina que trabalha, conhecimento, né? Aí falou com ela, depois traga ele, aí nós fomos, quando chegou lá, aí eu fiquei, vai, morro, mas não morro, aí quando eu estou no exame, o médico disse infarto de novo, ó. Aí passei 4 dias na UTI, na Santa Casa. Depois de 4 dias, o médico disse, olha, o caso dele é grave, tem que operar. Tem que marcar a operação. Aí, para pagar na hora, tinha 30 mil reais para a operação dele. Ninguém tinha esse dinheiro. Né? Aí foi que veio, esse compadre meu tinha um filho, que namorava com uma moça lá do Prado, e a moça trabalhava na Santa Casa. Através dessa moça, arrumaram uma vaga e marcaram para me operar com 30 dias depois. Dia 27 de novembro. Isso era em outubro. Dia 12, 7 de outubro. Aí disse, olha, você não pode se ausentar de Maceió, que isso pode voltar a qualquer momento. Aí foi quando veio, eu fui para a casa dele lá no tabuleiro, lá no Farol. Quando foi um dia, com 8 dias que o médico disse isso, veio outro infarto, outro aperreado. Aí nós desce para lá com tudo. Quando chegou lá, era 1h da manhã. A minha sorte foi que o trânsito era pouco, né? Se fosse que nem de dia, não tinha chegado. Mas se demora mais de 10 minutos, ele não aguentava. Aí disse, esse homem tem que operar daqui para amanhã. Aí, através dessa moça, arrumaram uma vaga. Eu me operei no dia 28 de outubro de 2005. A moça que ajudou, da moça, é Nívia. Essa namorada do meu, por sinal, eu sou padrinho do marido dela, né? Foi, enfim, me salvou, abasteceu, sou esse compadre meu, mas essa, ele lá de Maceió, né? Só que ele é compadre meu e é marido de uma sobrinha minha que devia me com ele. Rapaz, aí eu fiquei, né? Aí passei 21 dias de UTI, tive 21 dias só de UTI, Maceió. Depois eu fui para casa dele, fiquei uns dias depois que eu tive ato. E lá vim para casa no dia 12 de novembro. Aí fiquei bom, fiquei em casa só recuperando. Quando com 2 anos depois, tomando remédio, atacou de novo. Fiquei vindo do coração, aí fui para lá, para a mesma Santa Casa. Aí disseram, você tem que fazer cateterismo para saber. Aí lá vai fazer cateterismo, que antes eu já tinha feito para poder descobrir que era operado do coração, né? Tem que fazer de novo. Eu digo, cateterismo de novo, esse é o jeito. Aí fizeram angioplastia. Né? Aí ele disse, vai operar. Aí quando o médico foi mostrar o médico para operar, o médico disse, se você se operar, você fica na mesa. Não adianta não.
Aí passou o remédio e vim embora para casa. Aí continuei doente, né? Não estava bom. Sentia alguma coisa, cansaço, mas tudo que uma coisa difícil. Aí fui para o doutor Luciano, cardíaco daqui, médico cardiologista. Aí quando eu mostrei a receita a ele, ele disse, esse remédio aqui você não vai continuar tomando não. Aí viu tudo em mim, qual foi as procedências da que eu fui operado, né? As pontes de safena, ele disse, você teve, na sua operação ficou duas artérias desligadas, mas você tem, com remédio, você vai recuperar. Isso está com 10 anos. Aí tirou a receita que o médico Marcel passou e passou outra, eu estou tomando até hoje. Estou vivo, contando a história. Ainda bebo uma cervejinha. Minha santa, que eu acho que depois de Deus é Nossa Senhora. Perpétuo Socorro. Senão é a igreja dali, é mesmo da só. Mas todo Nossa Senhora é uma só, né? Rotina, eu continuo ainda trabalhando, plantando um pouquinho de fumo. Até que eu criava gado, mas fico tendo prejuízo, só dava para morrer. Cheguei e comecei a alugar, ficar alugando. Me plantando um pedacinho de roça. Os meninos tudo foram embora para São Paulo, só tem eu e ele aqui. Tem um filho que mora vizinho aqui, cuida de planta fumo também. O resto estão em São Paulo, Paraná. O vizinho meu aqui, que está mais velho, é o Gilson. E tem outra filha mulher que, quando tem condição, me leva tudo quebrado, de jeito bom, e uma coisa pior. Me deito doente, a coisa pior, mas quando dá vontade, o médico me disse uma vez, olha, que eu não sei se acordar, não se levanta imediato, é o doutor Manuel. Aí demora um tempo, e assim eu faço, né? Quando eu vejo que estou esperto, eu me levanto. Mas termino indo para a roça ainda. Caço o café da mulher. Eu vejo falar na televisão, para Raiz, programa Raiz. Ninguém me convidou, não. Foi o primeiro que eu recebi, que é surpresa. O Ricardo já entrou aqui. Não sei se alguém disse para ele que já tinham feito com o padre Mídio, né? Ali, meu vizinho. Não sei se foi agora ou foi antes. Tinham feito aí. Eu encontrei com um rapaz lá na frente fazendo uma pesquisa nesse terreno do Zé Henrique. Aí disseram que um dia vinha aqui, mas está com uns 2 anos. Aí chegaram agora. No dia agora foi, tá? No dia que marcou. Aí disse, você que a pessoa me explicou, eu digo, bora fazer. Eu pensava que era política quando ele chegou, porque ele já tem vindo nas políticas, né? Mas era para esse fim, eu digo, então tá certo. Ele marcou o dia, perguntou se eu respondesse o que eu quisesse, eu digo, o que eu puder, né? Porque nem tudo a gente pode responder. Bom, foi excelente, né? Porque às vezes o cara conta para uma pessoa que o cara não está nem ouvindo direito, né? E aqui não, eu sei que está ótimo. Rapaz, o meu sonho é terminar em paz o resto da vida, né? Aqui é muito bom a paz, né? Tem 19 netos. Sempre quando eu estou aqui, tem no Paraná, vou para lá, é uma festa danada. E os daqui vêm visitar, né? Só não tem bisneto ainda. Que Deus proteja a todos para ver se tiver um tempo melhor, né? Já está bom, eu não reclamo que o tempo está ruim, não. Tá bom. E já passei longe, até para a gente se a alimentação era diferente, tudo era. Eu sofri muito da vida, né? Continuar homem fazer certo para não dar errado, né? Que hoje em dia é difícil, né? A mulher, os homens em casa não querem nem ter filho com medo do que acontece, né? Mas a gente tem que trabalhar para ver se melhora, né? Pedir a Deus, sem pedir a Deus, que eu acho que a solução é Deus. Eu digo isso, pedir muita saúde e paz a Deus para
para a região, para nós, para tudo, né? E tá difícil, tá, né? Muito obrigado a Deus por ter me dado essa chance de receber aqui os amigos me ajudarem e aí pedir muita saúde e paz para nós todos, para a família, para eles que fizeram o programa. Abraço para todos, tudo de bom, que Deus proteja todos.